Muito bem, estamos aqui em mais um estudo Orações Respondidas, né? Pati Cunha aqui do canal Mensagens Diárias Edificantes. Quero compartilhar com você mais uma palavra desse estudo, Orações Respondidas. E peço a você, se tem sido bênção, compartilha com outras pessoas também, para que a palavra de Deus seja aí, né? Alcance o seu objetivo, que é pregar a tempo e a fora de tempo. Então que a gente possa ser instrumento de Deus através do nosso WhatsApp, através do compartilhamento nas redes sociais, daquilo que Deus tem feito, daquilo que Deus já fez e vai fazer na vida daqueles que Ele o ama, né? Que o amam de todo o seu coração. Então, o nosso estudo de hoje, a petição era por filhos. E quem pede? Quem pede é Isaac, filho de Abraão e Sara. Ele mesmo, né? Ele que era e é conhecido como filho da promessa, Isaac, o filho da promessa, né? Vindo de uma mãe estéril, de uma mãe que o gerou já com avançada idade. Ele também se casa. Lembra que nós falamos aqui sobre o êxito na viagem, né? Sobre êxito na jornada que Eliezer teve ao encontrar uma esposa para Isaac. E a esposa que Isaac se casou, Rebeca, era estéril também, assim como Sara, sua mãe. E ele então ora e pede a Deus filhos, assim como seu pai Abraão. Lá no livro de Gênesis, capítulo 25, versículo 19, diz assim: essa é a história da família de Isaac, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, o qual aos 40 anos se casou com Rebeca, filha de Betuel, o arameu, e Padã-Arã, irmã de Labão, também arameu. Isaac, versículo 21, orou ao Senhor em favor de sua mulher, porque era estéril. E o Senhor respondeu à sua oração, e Rebeca, sua mulher, engravidou. Veja você que o pedido de Isaac era para ele algo impossível. E veja que aqui nós não vemos Rebeca orando, Rebeca pedindo um filho, porque provavelmente nesse estudo nós vamos falar de Ana, né? Que pediu ao Senhor um filho. Mas nós vemos Isaac, assim como Abraão, pedindo a Deus um filho. Porque naquela época era muito mais comum, né? Poucas vezes você vai ver na Bíblia Deus falando com as mulheres. Deus falava com os homens. E os homens é que levavam os pedidos diante de Deus. Então, a palavra de Deus diz que Isaac orou por sua esposa. Talvez você que está me ouvindo nesse momento tenha orado por alguém. Tem pedido por alguém. Talvez a sua petição não são filhos. Talvez a sua petição são por filhos, né? São pedindo para Deus para que os filhos voltem para os caminhos do Senhor, para que os filhos se convertam, para que os filhos larguem a droga, né? Talvez a sua petição tenha sido a cura e a libertação de um vício, a cura e a libertação de uma depressão, de uma angústia. Eu não sei, talvez você tenha pedido pela sua vida sentimental, algo que aos teus olhos parece ser impossível. Veja que naquela época não havia o avanço da medicina que nós temos hoje, que tem aí vários tratamentos de fertilidade, né? Várias coisas para ajudar as mulheres a conseguir ter um filho. Naquela época não tinha isso. Naquela época realmente era somente a fé em Deus que seria capaz de trazer um filho quando a mulher era estéril. Nós temos vários exemplos na Bíblia de mulheres de Deus que eram estéreis e que o Senhor trouxe, né, a resposta, trouxe o filho, trouxe aquilo que era impossível. Eu não sei qual é o teu impossível, aquilo que aos teus olhos parece impossível, mas você sabe. O que para você, eu faço essa pergunta nesse momento, o que para você olha e diz assim, não, isso eu não consigo,
isso eu não posso. Eu só posso ir até aqui porque eu não tenho condições financeiras, físicas, emocionais. Eu não tenho poder para mudar essa situação. O que para você é impossível? Saiba que para o nosso Deus aquilo que para nós é impossível, para Ele não é. Mas basta nós tomarmos uma atitude, orar. Como Isaac, a Bíblia diz, Isaac orou ao Senhor em favor de sua mulher. É isso que nós temos o dever de fazer. E isso está ao nosso alcance. Orar pela situação que nos parece impossível. Veja que no próprio livro de Gênesis, capítulo 18, versículo 14, o Senhor disse a Abraão: existe alguma coisa impossível para o Senhor? Quer dizer, o mesmo Deus que tinha prometido Isaac para Abraão, o mesmo Deus que visitou Abraão e Sara, com os 3 anjos, diz a Bíblia, e perguntaram quando Sara riu: existe algo impossível para Deus? Existe algo que é difícil demais para Deus? E eles mesmos responderam: na primavera voltarei a você e Sara terá um filho. Então veja você que o mesmo Deus que agiu em favor de Sara e Abraão, que atendeu o pedido deles e que questionou: será que tem algo impossível para Deus? É o mesmo Deus que vai lá e atende Isaac, porque o nosso Deus é um Deus geracional. Ele age na nossa casa, na nossa família, de geração em geração. A promessa que está sobre a sua vida, pai, mãe, também está sobre a vida dos teus filhos. É por isso que você talvez olha para os teus filhos e pensa: não tem mais jeito. Mas eu digo para você, para Deus nada é impossível. A promessa que está sobre a tua vida está sobre a vida dos teus filhos. Existe uma palavra sobre a vida deles. Saiba você que Deus, ele abençoava Isaac muito mais pelo compromisso que ele tinha com o pai Abraão do que com o compromisso que ele tinha com Isaac. Porque Deus é Deus de aliança. Ele é Deus de promessas. Para ele não há impossível. Creia nessa palavra. Deus tem promessa para você? Tem. E tem para tua casa. Tem para os teus filhos. Tem para o teu casamento, para a tua família. Deus tem promessas que hão de se cumprir. Como aconteceu com Abraão e Sara. E depois aconteceu com seu filho. O filho da promessa também se casou com uma estéril. Veja você que o filho da promessa também teve que passar pelo momento de orar, clamar e esperar em Deus. Eu e você não podemos pular os processos, as etapas da nossa vida. Se nós temos que passar pelo processo de orar, de confiar que Deus fará o impossível acontecer, vamos passar e vamos crer. E veja você que no versículo 22 diz assim, eu vou ler de novo o 21. Isaac orou ao Senhor em favor da sua mulher porque era estéril. E o Senhor respondeu a sua oração e Rebeca, sua mulher, engravidou. Os meninos se empurravam dentro dela pelo que disse, por que está me acontecendo isso? Foi então consultar o Senhor. Disse-lhe o Senhor, 2 nações estão em seu ventre, já desde as suas entranhas 2 povos se separarão. Um deles será mais forte que o outro, mas o mais velho servirá ao mais novo. Ao chegar a época de dar à luz, confirmou-se que havia gêmeos em seu ventre. O primeiro a sair era ruivo e todo o seu corpo era como um manto de pelos. Por isso lhe deram o nome de Esaú. Depois saiu seu irmão com a mão agarrada no calcanhar de Esaú, pelo que lhe deram o nome de Jacó. Tinha Isaac 60 anos de idade quando Rebeca deu à luz. Veja você que a promessa de Deus, ela é completa. Ela é completa na nossa vida. Rebeca deu à luz a gêmeos, 2 meninos.
E você já deve conhecer a história desses meninos, né? Provavelmente nós vamos falar sobre as orações de Jacó também aqui, mas eu quero me deter nisso com você hoje. Volto a te perguntar, o que para você é impossível? Para Deus não é. A promessa que está liberada sobre você é geracional. Ela alcança os teus filhos, ela alcança os teus netos. Talvez você olhe para a situação e pense assim, eu nem vou lutar mais pelos filhos, mas pelo menos pelos meus netos. Não desista dos filhos, não desista dos netos, não desista da sua casa. Deus, Ele quer alcançar toda a sua casa. A palavra de Deus diz, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Você deve sim declarar, profetizar, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aqui não tem lugar para discórdia, para intriga, para mágoa, para depressão, para angústia, para vício. Aqui não tem lugar. Aqui não tem lugar para filhos fora do propósito. Mas você vai orar e vai buscar a sua petição diante do altar de Deus. É nesse lugar que a nossa petição tem que estar. Muitas vezes a nossa petição está no ouvido de um amigo, de uma amiga, né? Talvez a nossa petição está com o nosso pastor, está na nossa rede social, mas não está diante do altar. A nossa petição deve estar diante do altar do nosso Deus. Amém? Vamos orar? Vamos unir aqui a nossa fé em oração. Vamos falar com Deus. Senhor meu Deus e meu Pai, Senhor Jesus, eu uno a minha fé, Deus, com a dessa pessoa, Pai, que está nesse momento orando conosco, Pai. Talvez, Senhor, a luta dela, a dificuldade dela tem sido tão grande, Pai. Talvez, Deus, ela tenha carregado um peso, um fardo tão grande, Senhor, que ela até mesmo já desistiu de lutar, já desistiu de apresentar a sua petição diante do altar, porque com os olhos naturais, Deus, ela vê como um impossível. Ela vê, Deus, que não tem saída e ela acha que essa é a sua palavra, é a última palavra que o Senhor lançou sobre ela, e isso eu não farei. Mas a tua palavra diz que não há nada impossível para o Senhor. Tu és um Deus geracional, tu és um Deus que alcança os nossos filhos, tu és um Deus que alcança os nossos netos, tu és um Deus que alcança a nossa casa, a nossa família, Pai. Deus, que todo o medo, a angústia, a opressão, Pai, toda a dúvida que muitas vezes o inimigo tem colocado na mente dessa pessoa, para fazer ela pensar em desistir, para fazer ela pensar que não tem mais jeito, que não tem solução, que tudo isso, Deus, seja arrancado agora da mente e do coração desta pessoa, Pai. E que ela possa sentir, Deus, sentir o poder que vem do alto, Pai. O poder que vem do Senhor, ó Pai. Lançando fora todo medo, Pai. Lançando fora toda dúvida. Lançando fora, Deus, todo pensamento de que o Senhor não vai fazer, de que é difícil, de que é impossível. Não, Pai. Para Ti nada é impossível. Basta uma palavra Tua, Senhor, e as coisas se colocam em ordem. Basta uma palavra Tua, Deus, e casamentos são restaurados, famílias são alinhadas, Deus, filhos, Deus, se convertem aos pais novamente e pais se convertem aos filhos. Basta uma palavra Sua, Deus, e a estéril se torna mãe de filhos, aquele que está doente recebe a cura. Basta uma palavra Sua, Deus, que a depressão vai embora, que o pânico vai embora, que a angústia vai embora, Deus.
Deus, eu te peço nesse início de semana, visita esta casa, visita este lar, Pai, aonde chega esta oração, Pai, aonde chega esse estudo, Deus, que a tua palavra se renove, que a tua palavra seja como uma candeia nesse coração, Pai, queimando e dizendo para ela: não é impossível para mim, eu sou o Deus do impossível, não é impossível para mim, eu faço novas todas as coisas. Oh Senhor, vem, Pai, vem, Deus, e enche esse coração de fé, de esperança e de expectativa por aquilo que o Senhor vai fazer, Pai, porque nós sabemos, Deus, nós não sabemos o dia, nós não sabemos a data, o ano, a hora, mas nós sabemos que o Senhor vai fazer, Pai, e que o Senhor faça se cumprir a promessa que tem sobre esta casa, sobre esta família, Deus. Que essa pessoa, Pai, possa testemunhar aquilo que o Senhor fez, Pai, na sua casa. Que ela possa dizer: eu tinha uma petição e eu apresentei diante do altar do Senhor e ela foi respondida. Senhor, nós estamos aqui estudando, Pai, no nosso grupo, as orações respondidas, Pai. E que não sejam só as orações da Bíblia, mas que as nossas orações, Deus, também sejam respondidas, Deus. Assim como nós podemos ver o testemunho de Abraão, de Eliezer, de Isaac, que os nossos testemunhos também sirvam de exemplo para outras pessoas, Deus. Que nós também possamos dizer: eu tinha um pedido, eu tinha uma oração, eu tinha o impossível, mas o Senhor me atendeu, o Senhor me respondeu. Oh Deus, usa, Senhor, a cada um aqui, Pai, nesse grupo, nesta rede social, como um instrumento de poder, ó Pai, para abençoar outras vidas, Deus. É o que eu te peço e te agradeço, Pai. Eu tenho certeza, Deus, no meu coração, plena convicção de que o Senhor atende as nossas orações e que para Ti não há impossíveis, Deus. Eu entrego cada vida nas Tuas mãos, cada pessoa, Deus, que está recebendo este áudio, cada pessoa, Deus, que vai acessar lá no YouTube ou no podcast, que o Senhor guarde e alcance a cada vida, Pai. É o que eu te peço e te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Amém? Que Deus abençoe você, sua casa, sua família e que você possa ser instrumento de Deus para abençoar outras pessoas, compartilhando essa palavra, compartilhando essa oração. Envia aí nos seus grupos, envia para aquela pessoa que você sabe que precisa receber uma palavra, que precisa receber uma oração. Tá certo? Aqui é Paty Cunha, o nosso canal Mensagens Diárias Edificantes, e na quarta-feira nós voltamos com mais um estudo, Orações Respondidas.